Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Contecast, o podcast aqui do Conte Verde, nossa 27ª edição. Eu sou Gabriel Sabalaf e agora a gente começa os preparativos para a data FIFA de novembro. Já repercutimos demais a data FIFA de outubro, toda a cobertura completaça para você, várias análises, vários conteúdos, uma entrevista sensacional, a gente soltou isso hoje, segunda-feira, dia 30, se você está ouvindo na terça-feira, dia 31, enfim, dia 1º, a gente soltou na segunda-feira, dia 30, uma entrevista com o preparador de goleiros da seleção do Paquistão, Rogério Ramos, brasileiro, que trabalhou lá no jogo que o Paquistão venceu contra o Camboja, a primeira vitória do Paquistão na história das vitórias da Copa. Ficou um relato muito legal, vale a pena você conferir. E hoje é dia de falar de seleção brasileira. Hoje é dia de fazer a nossa pré-convocação. O Diniz já mandou a lista, a gente vai dar nossos palpites aqui e só na semana que vem a gente vai saber quem está lá. Ao meu lado aqui tem o nosso time de seleção brasileira, mas antes disso eu vou chamar a sua atenção para você seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Todos os nossos conteúdos, análises estão lá, vários materiais, cortes do podcast, enfim, muita coisa legal. Dá uma conferida lá. Lembrando você também para se inscrever no Spotify ou no YouTube, depende de onde você estiver ouvindo, deixar o seu gostei, sua avaliação, o comentário, que é muito importante para nós, além de compartilhar com seus amigos. E lembrando também, temos a nossa campanha no Apoia-se, apoia.se/ConteVerde, com R$10, um valorzinho aí bem basiquinho, né, para muita gente, no caso, se você não conseguir, não tem problema, mas um valorzinho aí para você ajudar a gente a crescer cada vez mais, esse projeto. Ao meu lado aqui está nosso time de seleção brasileira, e eu chamo primeiro ele, Leonardo Dúcio. Léo, sua expectativa aí para a convocação da seleção de Diniz, que precisa se reabilitar aí após os tropeços contra a Venezuela e o Uruguai, nos duelos contra a Colômbia e a Argentina. Fala galera, tudo certo? Sempre um prazer estar aqui com vocês para trocar uma ideia sobre a seleção brasileira. A seleção precisa muito se recompor já nas eliminatórias, não pode deixar passar a fase ruim se consolidar, então precisamos que os atletas estejam em boa fase, se recuperem e demonstrem o bom futebol novamente para que a seleção volte a trilhar o caminho das vitórias e caminhe tranquilamente essa classificação para a Copa do Mundo sem sustos e com que Deus queira que muitos jogadores bons apareçam nesse caminho aí para a gente ter uma Copa do Mundo cheia de talento e sucesso. Perfeito. E eu também daqui, Elcio Vai Júnior, nosso Juninho. Juninho, no podcast que a gente fez, né, de repercussão após as partidas, né, de análise das partidas contra Venezuela e Uruguai, a gente falou que tem muito nome para a gente analisar, realmente a nossa pré-lista aqui que a gente faz, veio bastante gente nova, né, bastante gente que a gente não tinha comentado, vai ser aquele podcast recheado que a gente prometeu. Seja bem-vindo a mais um podcast. Fala, rapaziada! Com certeza é uma convocação que vem numa época difícil, né? A gente agora, esse sábado, vai ter final de Libertadores, no meio disso o Diniz já mandou a lista, então fica aquela dúvida de como que estava a cabeça dele, da equipe, quem que estava trabalhando, quem que estava indo atrás dos nomes. Difícil, mas esperançoso, como sempre. Vamos ver o que vai vir, como a gente já deu uma listada, já naquela prévia, com alguns nomes. A gente vai falar de muito nome que vem jogando bem e, querendo ou não, a gente precisa de novidade, né? A gente viu que o que foi feito, talvez, a gente já comentou sobre isso, precisa de alguma mudança, claro, não uma mudança drástica, mas precisa de uma mudança, então talvez algumas peças, a gente vai ver algumas peças novas para ter essa mudança, esse toque a mais, principalmente porque são 2 jogos bem difíceis que vem por aí. Ter aquela mudança com responsabilidade, né, porque também para os jogos contra a Argentina você não pode só ir na posse, tem que ter um pouco mais de solidez. Como o Juninho comentou, né, essa convocação vem perto da final da Libertadores, né, o jogo mais importante da carreira do Diniz, isso sem dúvida alguma, e a CBF paga o pato da escolha, né? Quem acompanhou o noticiário da seleção percebeu que teve um tumulto por conta disso. Normalmente, a gente até falou isso naquele podcast que a gente teve que gravar correndo da convocação anterior, né, convocação de outubro. A CBF ali espera 20 dias para o jogo. A informação que a gente tinha é que a convocação ia ser até o final desse mês, porque é o prazo para as confederações mandarem a lista para a FIFA. Como é uma eliminatória, você obrigatoriamente tem que mandar a convocação para a FIFA. E isso aqui não é a convocação final, que a gente sempre sabe os 23. É a convocação incluindo lá mais 30 e poucos, que podem ser os suplentes, que podem ser usados para cortes,
por exemplo, quando acontece um corte, pegar o Danilo na última eliminatória, né, na partida contra a Venezuela ser lesionado, o Diniz foi lá e chamou o Emerson Royal, porque o Emerson Royal estava nessa lista, né, entre os 30 e poucos. O Ian Couto, a mesma coisa. Então, a gente tem essa lista que é enviada para a FIFA e a CBF prefere não liberar, né? Tem algumas confederações que liberam, outras seguram, enfim, mas a CBF tem a tradição, o Brasil tem a tradição de soltar os 23 convocados, que vão ser, de fato, a se apresentar, jogar e ir para os jogos. Nas outras confederações, a Argentina mesmo, a gente pode ver, a Argentina convoca todo mundo e todo mundo vai. E aí o que acontece é como um time normal, tem os relacionados para o jogo. Se você pegar aqui, a gente está em Curitiba, aconteceu isso com os jogadores do Atlético na primeira vez, né? O Zapelli e o Esquivel. Eles foram para um jogo e no outro já não viajaram junto para a Bolívia, no caso, e voltaram para Curitiba para se representar o Atlético. Então, o Brasil tem essa peculiaridade, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, porque uma hora a gente sabia, né, que ia pagar o pasto justamente num momento muito delicado, né, que é o momento que vem de duas derrotas, dois jogos sem vitórias, perdão, e perante um clássico, junto a um jogo muito importante para o Diniz, afunilou tudo ali e deu no que deu, né? A gente só vai ter a convocação sendo anunciada na próxima segunda-feira, dia 6. Pois como eu havia comentado, eu acho que eu fico com uma pulga atrás da orelha para saber como que eles reagiram a esse tipo de situação. Eu queria saber quem que trabalhava, quem que estava fazendo o scout, quem estava fazendo o acompanhamento e ao mesmo tempo, porque isso é uma equipe muito grande, né? Tem que ter uma equipe muito grande, porque claro que a gente tá pensando no Brasileirão, tá pensando no Libertadores, que é o maior jogo da história, que nem você comentou, do Diniz, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma equipe focada, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo com os atletas, o que a gente pode fazer de estratégia, pensando nos 2 próximos jogos, porque a gente tem que pensar nos pontos estratégicos para os próximos jogos. Então, se a gente pensar que no dia a dia, a gente tem que, basicamente, pensar em 3 competições, que a gente conta o Brasileiro junto com a Libertadores, que é muito importante, e também 2 jogos, então eu fico com esse questionamento de, cara, como que eles devem estar fazendo isso? E é aquilo que eu entro, mais uma vez, é muito difícil ter um time que consiga jogar no mesmo nível em 3 competições diferentes, porque não só pelo desgaste físico e tudo mais, mas há também questão de estratégica, mental, e pré-jogo, pós-jogo, tudo isso leva em consideração. Então, tem muita coisa por trás que a gente não percebe durante o jogo, que acaba acarretando nessa questão de desempenho. Então, onde que eu quero entrar? É que, cara, tem muita coisa envolvida atrás, então isso, querendo ou não, pode fazer com que a gente perca o foco de alguma competição, de uma seleção brasileira, focando só na Libertadores, que eu acredito que a equipe acaba entrando mais na Libertadores por conta do ser um jogo. Mas eu não sei, né? Então eu não sei como que eles separaram bem isso, então eu fico nesse questionamento, porque é aquilo que eu falo. Às vezes tá fazendo muita coisa e não tá fazendo nem tão boa uma outra coisa. Então a gente vê muitas equipes que estão jogando, por exemplo, ou às vezes tá jogando um brasileiro, uma Copa do Brasil, acaba perdendo um pouco da motivação de jogar ali, e também nessa questão do extracampo, que você acaba focado em muito isso. E a equipe que trabalha por trás também tá assim, ela pode estar trabalhando em várias frentes, mas muitas vezes ela não tá focada 100% em uma coisa. Então, eu não sei se eles separaram bem essa equipe, mas querendo ou não, alguma parte acaba ficando enfraquecida, né? É muito difícil, né, manter esses 2 lados, né, tanto Fluminense quanto Seleção, fortalecidos. Dá para ver que tem gente trabalhando nisso. Talvez a convocação do Ian e do Carlos na última eliminatória foi, para mim, pelo menos um sinal disso, né, porque não eram jogadores que a gente esperava, talvez, ir na seleção logo. E isso mostra que tem alguém observando esses jogadores para eles serem chamados. Não foi uma solução fácil, por exemplo, igual a gente até citou num outro podcast. Vamos chamar o Alex Telles, por exemplo, que poderia ser uma solução mais simples. Não, foram lá e chamaram o Carlos Augusto, que nunca tinha sido chamado. Ou seja, há alguém observando. Léo, não sei se você quer comentar alguma coisa aí sobre assunto, sobre essa temática aí da CBF se embolando aí num momento delicado. Sim, concordo tudo com o que o Elcio trouxe aí pra gente. É muita informação, independente de qual profissional seja. Seja o Fernando Diniz, podia ser o Carlo Ancelotti dividindo uma Champions League com a seleção brasileira. Seria muita informação e é muito complicado, porque ao mesmo tempo que você tem a pressão de um título inédito para o clube que ele tá, um título inédito para a carreira dele, você tem um Brasil e Argentina 2 semanas depois. Então, a cabeça dele com certeza tá muito complicada nesse momento. Eu acho que ele deve ter comprado uma briga e delegado outra briga
que no caso a seleção brasileira, para sua equipe auxiliar, para sua equipe que está lá dentro da CBF, até porque a equipe mais próxima dele também está dentro do Fluminense, como o Elcio trouxe ali, e todo esse trabalho em conjunto deve ser muito complicado. Então, com certeza isso vai ter impacto nessa convocação que a gente vai saber nos próximos dias, até porque se foi uma pré-lista com 30 atletas, em algum momento ele vai ter que reduzir para os 23 e esse momento, quando chegar, vai estar afetado pelo que o Fluminense trouxer ali na final, se for campeão, se não for, vai ter folga, vai ter que aproveitar o momento, claro, mais que especial para a carreira dele, se for campeão e se perder, vai ter que digerir tudo aquilo e não vai ser simples ali cortar 8 nomes da seleção brasileira de um dia para o outro. Então, concordo com tudo que o Elcio trouxe aí, vai ser o preço que a CBF está pagando pela opção de fazer um trabalho duplo aí com o Fernando Diniz. Pois é, você falou de cortar um dia para o outro, isso literalmente vai ter que acontecer, né? Porque, como falei, dia 6 a gente vai saber. Então você tem uma semana aqui para escutar esse podcast com calma, analisar os nomes que a gente vai trazer e ver quem a gente acertou, quem a gente errou. A gente trouxe, para começar no gol, a gente trouxe 5 nomes. Né? A gente trouxe o nome de Alisson, Ederson e Lucas Perry, que estiveram aí nessas duas convocações. A gente trouxe o nome do Bento, que foi convocado na primeira, se lesionou e agora está voltando, né? Já voltou há algum tempo. E o João Paulo, que é um nome que é muito comentado, né? Tem ótimas partidas pelo Santos. Né? Até para alguém falar, mas o Santos tomou de 7-1, vocês estão colocando o João Paulo. Não era o João Paulo no gol, né? Era o Vladimir que estava em campo nesse jogo. Então, a gente trouxe 5 nomes. Eu vou começar com o Léo. Léo, você acha que tende a ficar os 3, né? Acho que Alisson e Ederson não tem concentração, ficam os 2. Você acha que pode o Diniz pensar pelo que aconteceu com o Bento, dar uma chance para ele, até pelo PR, pelo menos tá passando pelo Botafogo? Enfim, o que você vê aí que o Diniz pode fazer aí com esses 3 goleiros para a próxima convocação? Eu acredito muito que a equipe por trás do Fernando Diniz esteja vendo a situação, esse momento delicado do Botafogo. Talvez não seja o momento ideal para você querer usar o PR na seleção brasileira. Para o atleta seria muito especial, mas eu tenho certeza que isso também influencia na hora da convocação. O Botafogo está numa reta final de campeonato, muito tempo sem conquistar um título, tem muita coisa importante em volta. Talvez o PR ele seja poupado, entre aspas, dessa convocação e venha um outro terceiro goleiro, seja ele o Bento, seja ele o João Paulo, seja ele o Everton, que também tem a sua regularidade no Palmeiras e é sempre um nome lembrado na seleção brasileira. Eu acredito que o PR vai ser cortado dessa próxima convocação e vai vir algum novo goleiro ou o próprio Everton para manter o de sempre. E, Juninho, qual que é a sua opinião? O que você vê aí, né, até vendo você dentro de um clube, né, como que você enxerga essa possibilidade do PR sair justamente para poupar ele nessa reta final, lembrando que essa data FIFA deu uma polêmica gigante com o Botafogo e a CBF, né, por conta de jogo adiado, que a CBF queria marcar, o Botafogo bateu o pé, enfim, como que você enxerga aí essa questão do terceiro goleiro, né, porque os 2 outros são fixos, né, não dá, somente por casos de lesão e sai. Eu concordo, Ederson e Alisson já estão cravados ali, não tem nem como discutir isso, né, que não são os nossos 2 melhores goleiros. Eu acredito que a questão do PR, eles vão acabar deixando um pouco de lado, por conta muito dessa situação também de bastidores, muito de essa intriga que está tendo em CBF e Botafogo. Realmente não foi algo muito justo, né? Não foi da melhor maneira que eles solucionaram esse problema, no caso. Então, eu já pensava que ele já ia acabar não sendo descartado, mas nessa convocação a gente não ia ver o nome dele. Mas eu acredito bastante que vai ser que o Bento volta a ser o terceiro goleiro ali, porque querendo ou não, eu acredito que eles já pensam mesmo no Bento como um goleiro ali para o ciclo mesmo, porque querendo ou não, tecnicamente é o nosso melhor goleiro. João Paulo, muito bom mesmo, é um cara que também merece uma chance. Se ele aparecer ali, não seria uma má ideia, só que eu acho que ainda não vai ser o momento dele. Isso é a minha opinião, claro. Acredito que ele tem qualidade. Já o Everton não levaria. Claro, é um goleiro que tem um bom nome, tem regularidade, mas acredito que para esse ciclo já não faz muito sentido. Então, talvez trabalhar mais os goleiros mais jovens ali. E eu acho que o Bento vai. Eu vou cravar aqui, né, que o Bento vai voltar a ser convocado, mas essa situação do bastidor também, junto com o PR, ele talvez
fique um pouco complicado para ele ser convocado mesmo. Pois é, vamos aguardar, né? Lembrando, o Bento voltou, ainda não voltou talvez naquele nível que a gente via antes da lesão, mas segue sendo um grande goleiro. E só para deixar claro, a CBF não botou o jogo do Botafogo na data FIFA, adiou a rodada, né, a última rodada, mais 3 dias, para colocar esses jogos atrasados aí, que por algum motivo ficaram atrasados, seja pela que aconteceu no jogo do Botafogo Atlético, seja pelo Flamengo, ou seja a própria final do Fortaleza. Mentira, Fortaleza vai jogar na data FIFA, né, Fortaleza e Cruzeiro. Enfim, lateral direito agora, que é a posição que a gente sempre se quebra, se lasca para aqui, até porque 4 possibilidades estão lesionadas. Arthur, Dodô, Danilo e Wanderson, que foram cortados, inclusive, da última eliminatória, né? Acabaram saindo os 2. E a gente trouxe 3 nomes. Ian Couto e Emerson Royal, que já estavam, e o Kelvin, né? O Kelvin, que era do Atlético, foi para o CSKA da Rússia. Eu acredito que não vai mudar entre os dois. Seria uma grande surpresa se fosse alguém fora esses nomes que até que a gente citou. Mas eu acho que o Kelvin a gente traz aqui essa questão de mercado, né? O Kelvin acabou saindo do Atlético, tinha a possibilidade de ir para o CSKA e ir para o Benfica. Acabou optando pelo CSKA. Acho que fica um pouco mais escondido, né? Essa questão dele ser uma possibilidade seria muito mais real no futebol português. Ah, com certeza. Se a gente for olhar a parte mercadológica e também futebolística, querendo ou não, o mercado ali de Portugal ele é bem mais visível assim, a nível de seleção. Não que, claro, o campeonato que ele seja um campeonato ruim, mas se a gente for analisar a questão de visibilidade mesmo, o português é melhor. O Kelvin é um atleta que eu sempre gostei muito, eu já até comentei em alguns podcasts, se a gente for olhar mais para trás, inclusive quando ele jogava aqui no Atlético Paranaense. É um atleta que eu gosto muito, ele tem alguns problemas mais comportamentais, que é o que? É muito de fora de campo, de extracampo, que acabam fazendo com que ele oscile muito. Então isso faz com que ele não chegue num teto ainda maior, porque em relação com bola, questão de timing de cruzamento, timing de ultrapassagem, tudo isso ele tem muito bom. Então ele é um atleta que capacidade com bola mesmo, é um atleta que altíssimo nível, só que o problema dele sempre foi, mesmo durante uma partida ele oscila muito em altos e baixos, então isso faz com que ele não esteja no topo, mas é um atleta novo ainda, eu não lembro que ano ele é, mas ele é novo, então ele ainda tende a melhorar, talvez ele pode melhorar ainda mais no futebol europeu, porque querendo ou não, é um futebol de alto nível, então vamos torcer para que ele comece a desempenhar, já está desempenhando bem lá, desempenha ainda mais para ter um crescimento e às vezes bateu numa janela um pouco melhor ali na Europa, que a visibilidade vai aumentar, e também ele possa talvez entrar com mais força ali no ciclo, mas não seria uma má ideia, por exemplo, dar uma testagem nele por conta da falta de opção mesmo. Se tivesse todos saudáveis, talvez não entraria ali, mas agora, talvez precisando de uma peça ali diferente, uma peça nova, talvez seria um nome a ser especulado aqui nessa posição. Só para passar certinho, o Kelvin é de 2001, ou seja, ele tem 22 anos. E, Léo, o Elcio falou aí em todos não estarem disponíveis, né? E se estivesse disponíveis, talvez não seria uma possibilidade para o Kelvin. Quem acabou entrando numa dessa foi Ian Couto, né? Ian Couto era um nome que eu estava querendo trazer para esse podcast, justamente da convocação de novembro, já de ano que estava fazendo a liga. Acabou ganhando a oportunidade, infelizmente, pela lesão do Wanderson, mas e vem mantendo um nível de atuação muito bom, vai fazer para merecer uma nova chamada aí nessa lista. O Emerson Royal é aquilo, né? Um cara que talvez é um nome que agradaria, mas não é muito constante, né? Não é um jogador que mantém uma frequência muito boa de atuações, mas acaba sendo uma opção justamente também por essa falta de opções, né, que estão mencionadas. Sim, o Ian Couto, ele mostrou um bom futebol nas primeiras partidas pela seleção brasileira, com certeza agradou a comissão técnica, porque tem um estilo de jogo muito próximo do que o Diniz gosta, muita movimentação, muito ataque por dentro, então são características que chamam atenção dentro do jogo do Brasil, e com certeza, até pela falta de opções e tudo mais, ele vai estar nessa próxima convocação. Sobre o Emerson Royal, é aquilo que a gente sempre comenta aqui, desde o primeiro podcast, quando a gente chega na lateral direita, sempre aparece o nome dele, mas a gente tem aquele pezinho atrás, falta constância no futebol, a gente vê jogos muito bons e 2 meses de um futebol apagado, de um futebol comum, banco de reservas no Tottenham, então talvez não seja isso que a seleção brasileira precise, como o Elcio trouxe agora há pouco, o Kelvin pode ser essa alternativa de trazer algo novo, nem que não consiga atuar por não, né, claro,
tudo novo, tudo muito recente e ser uma questão de oportunidade de estar no ciclo de seleção, por estar envolvido no meio desse contexto todo de uma convocação, premiar o atleta. O Elcio trouxe aí um pouco das características do Kelvin, é um jogador que me agrada muito também. A gente aqui de Curitiba viu com mais proximidade a evolução dele, a gente sabe dos problemas que ele tem, comportamental, que não consegue manter o futebol, às vezes dentro da própria partida, mas como eu trouxe durante o dia aqui na nossa resenha, ele já fez 3 assistências no futebol russo, 1 gol, então isso já mostra um pouco do ímpeto ofensivo que ele tem, uma característica um pouco próxima do Ian Couto, talvez não tão ofensiva, com um pouquinho mais de qualidade com a bola no pé, mas se mostra um atleta que pode sim ser uma opção, se tivesse com certeza num Benfica, teria muito mais visibilidade e com certeza estaria mais próximo do radar do Fernando Diniz. Mas é isso, assim, eu acredito muito que nessa próxima convocação a gente vai de Ian Couto e Emerson Royal, mas eu gostaria muito de ver o Kelvin nessa chamada do Fernando Diniz. Pois aí, ia ser curioso se fosse Ian Couto e Kelvin, porque os dois são 0-1, né? Ia ser uma geração aqui 0-1 que muita gente, o Elcio até mesmo que falava de base, bastante aqui, a gente lembra que nessa época, tanto a base do Atlético, a base do Coxa vinham com nomes fortes, né? Era uma base, essa geração 0-1 tinha muita expectativa aqui em Curitiba, ia ser muito legal se isso acontecesse, e não dá para descartar que possa acontecer. Quando a gente vai passar para a esquerda, na esquerda, a gente botou o Guilherme Arana e o Carlos Augusto, que foram convocados, né? Guilherme Arana no Atlético Mineiro, Carlos Augusto da Inter, o Renan Lodge, né, que voltou de lesão, né, já está jogando lá no Olympique de Marseille, foi poupado na última data FIFA, e o Samuel Lino do Atlético de Madrid. Quem vai falar do Lino é o Elcio, que é um canal que ele trouxe, mas antes eu peço para o Léo. Léo, o que você acharia melhor? Manter os dois ou você traria o Lodge de volta, né? Eu senti que até pela alteração no jogo, um jogo jogar com o Arana, outro com o Carlos Augusto, acho que o Diniz sentiu uma falta do Lodge. E tendo ele novamente, eu acho que ele tende a apostar novamente no Renan Lodge. Eu acredito que o Lodge vai voltar nessa convocação, é um atleta um pouco mais consolidado dentro do futebol, dentro da Europa, já atuou por outros clubes, está lá é titular do Olympique de Marseille, absoluto, diferente do Carlos Augusto, que reveza muito na titularidade na Inter de Milão. Então eu acredito sim que teremos a volta do Renan Lodge, e eu acredito que o segundo nome vai ser o Arana, um atleta de muito talento, está mais próximo do Fernando Diniz, da sua equipe aqui no Brasil, e sempre mostrou buscar essa oportunidade, e essa volta da lesão dele tem sido muito positiva no Atlético Mineiro. Eu acredito que vai ser essa a dupla da próxima convocação. Perfeito, lembrando que o Lodge, se for convocado, vai ter aquele jogo para tentar jogar para longe, né? Principalmente que tirou ele da Copa, né? Que foi aquela partida contra a Argentina na Copa América, que foi no Maracanã, né? A final da Copa América, que acabou falhando no gol do Di Maria. E Juninho, queria que você falasse mais sobre o Samuel Lino, né, que é um jogador que você já tinha dado um spoiler no outro podcast, né, que você ia trazer ele aqui, e que vem jogando aí, né, tem muita gente que acha que ele é ponta, inclusive eu, né, até antes de conversar com você melhor, mas queria que você falasse por que você trouxe o nome dele na lista e por que poderia ser uma boa opção para a seleção brasileira. Pois é, porque ele já jogou de ponta, né, ele jogou principalmente às vezes quando ele jogava no Valência, ele jogava como ponta, e algumas vezes ele até jogou como ponta no Atlético de Madrid, mas eu considero ele um lateral ala. Ele é bem parecido com o estilo do Ian, por isso que eu até sondei o nome dele, por conta dessa característica. Ele é um atleta também que vem crescendo muito, é um atleta que eu gosto dele, inclusive eu conversei com ele para saber um pouco de como funcionava um pouco dos treinos lá, para pegar um pouco da magia do Simeone, e ele me passou um pouco dessa questão, e eu vi quanto ele evoluiu na parte defensiva, porque lá ele joga como um ala, com bola, mas sem bola ele fecha uma linha de 5. Então ele realmente saiu daqui do Brasil, na época que ele jogava em São Bernardo, ele era um atacante, ponta mesmo, bem agudo. E lá ele se transformou, lá na Europa já se transformou um pouco, e quando ele chegou no Atlético de Madrid, transformou mais ainda. Então ele é um atleta que é bem clichê, mas ele é um atleta que ele faz mais de uma função. E olhando pelas características dos atletas dentro da seleção brasileira, que a gente viu dentro do lado, principalmente no lado esquerdo, a gente viu que pendia muito mais por aquele lado, por isso até que o Renan Lodge, que nem o Léo travou, eu acho que ele vai entrar nessa convocação, porque os melhores jogos aconteceram quando o Lodge estava lá, e o Lodge realmente criou muito, principalmente que ele deu muita liberdade para
a fuga de Rodrigo, de Vini Júnior, então ele conseguiu, ele com bola fixar e liberar espaço para eles. Então ele tem uma característica parecida e ele é um pouco ainda mais agudo ali na esquerda, então ele seria o lateral ala mais ofensivo pra gente, então por isso que eu até sondei o nome dele, e também, querendo ou não, ele é um lateral que ele tá melhorando muito defensivamente, por isso que eu coloco ele como ala, mas você não estava errado em pensar que ele era um ponta ou atacante, porque ele realmente tem muito mais características, ele tá se transformando, tá se modulando muito pelo esquema ali no Atlético Madrid. Mas é um cara que eu gosto muito, mas eu acho que a convocação vai ser Arana e Lodi mesmo, que nem foi daquela vez, querendo ou não, são os laterais que eu acredito que no momento talvez sejam as melhores peças, mas claro, se a gente quiser talvez algo novo, algo diferente, só que é aquilo que a gente comentou, talvez não seja o momento para fazer um teste. Colômbia e Argentina, jogos difíceis, então talvez não é o momento para colocar um cara para um primeiro jogo ali, às vezes é difícil mesmo, porque acaba sentindo peso, então talvez não seja o momento, mas eu acredito que ele possa ser um bom nome ali, dependendo da nossa mentalidade, de como a gente quer, nossa estratégia, quer dizer, de como a gente quer jogar ali pela esquerda. Pois é, vamos ficar na guarda aí, ver qual que vai ser a sessão do Diniz, lembrando que o Caio Henrique, né, que foi uma das opções, segue lesionado, né, tem uma lesão muito séria, só volta aos gramados no ano que vem. E vamos para um lugar onde chamou a atenção, né, porque teve falhas no último jogo, que é a defesa, os zagueiros. A gente colocou aqui os zagueiros que estão sendo chamados, né, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Nino, que acabou se lesionando, mas está aí para voltar para a final da Libertadores, então a gente bota ele aqui na nossa pré-lista. Adrielson e Banes, e a gente botou 2 nomes aqui, né, o Murilo, do Nottingham Forest, ex-Corinthians, que já chegou lá estreando, jogando bem, e o Thiago Silva. Eu boto o Thiago Silva aqui porque ele deu uma entrevista dizendo que ele está à disposição. Não foi uma decisão dele não ser convocado mais. E, Juninho, você fez até um conteúdo depois da vitória do Chelsea sobre o Arsenal, né, que você falou sobre o comportamento defensivo do Thiago Silva. Você acha que um jogo como esse, Brasil e Argentina, então, ó, tem a Colômbia fora importantíssima, mas falando Brasil e Argentina, o Brasil precisando urgentemente ganhar, né? Então, por mais que consiga um bom resultado na Colômbia, se não conseguir um resultado contra a Argentina no Maracanã, vai ser complicado. É um momento para trazer o Thiago Silva e tentar acordar, por exemplo, você vai jogar até a Copa América, você vai jogar esse jogo. Você acha que é um momento para trazer ele, para sentir calma e experiência? Como que você vê o Thiago Silva? Ainda mais fale um pouco como o Thiago Silva está nessa temporada no Chelsea, né? Para mostrar que não é aquele velho, acabado, aposentado, não, ainda joga muita bola. Cara, eu vou ser sincero com vocês que eu não sondava o nome do Thiago Silva, porque eu realmente achei que ele tinha se aposentado, que nem alguns casos de alguns atletas que, meu ciclo encerrou, tá jogando em alto nível ainda, mas eu achei que ele tinha passado em algum momento isso, como a gente viu alguns atletas da Alemanha fazendo, e acontece, né? Eu achei que, ele tinha falado isso. Depois eu me surpreendi com essa entrevista. Querendo ou não, o Thiago Silva ele é o nosso melhor zagueiro jogando em alto nível e não tem discussão. Isso aí não tem nem o que falar. Para mim, o Thiago Silva é um dos maiores zagueiros da história do futebol e ele tá jogando em alto nível mesmo aos 39 anos. Ele é o jogador mais velho na Premier League. Ele é o líder em passes, inclusive, e só 24 passes para trás. Então tiveram acho que 700 e não sei quantos passes e só 24 passos para trás. Então isso mostra como ele é um zagueiro muito construtor e também ele é o líder em finalização bloqueada. O que é isso? Mostra como ele tem uma leitura. Isso é muito difícil a gente achar um atleta que consiga bloquear a finalização. É um dado estatístico que parece não ser tão importante, mas é muito importante porque isso mostra muito da leitura dele em conseguir ler a alavanca e também movimentação para conseguir bloquear a finalização. Isso aqui é muito difícil mesmo. E o Thiago Silva, ele é gênio mesmo em questão de leitura defensiva, ele ocupa espaço muito bem. Então, por isso que mesmo, sem estar no auge físico dele, ele consegue controlar a profundidade, ele consegue saltar, ele consegue ter leitura de alavanca. Ele é um atleta muito inteligente, então ele ocupa bem os espaços. Você vai ver poucas vezes o Thiago Silva tomando bola em profundidade, por exemplo, tendo que correr muito para trás, porque ele se posiciona muito bem, ele é um cara muito inteligente. Então, pensando nisso, em algum momento dos podcasts da vida eu falei, eu sempre fico nesse pensamento, cara, a seleção brasileira é momento ou temos que pensar lá na frente? Eu acho que é um pouco dos dois. Então, o momento, a gente precisa do Thiago Silva, sem dúvida. Ele é o cara que tem liderança, ele faz o zagueiro que está do lado dele jogar, ele potencializa, na verdade, não faz jogar, ele potencializa os companheiros de zaga. Então, é um momento que a gente precisa dele. Talvez ele na Copa do Mundo ele não vai estar
claro, ele vai ter um nível, mas talvez ele não vai estar jogando, não dá para saber. Mas é um cara que a gente precisa hoje. Então, é mesmo até para uma questão de experiência, porque a gente sabe que quando tem um zagueiro, tem algum atleta jogando com alguém de altíssimo nível, ele tende a competitividade aumenta, o nível aumenta, então isso tudo aumenta o nível dentro da seleção. Então eu acho que ele deve estar nessa convocação, eu convocaria ele, muito por essa questão, eu achava que ele tinha se aposentado mesmo, agora ele deu essa declaração, claro, foi meio que para clavar uma vaga, foi, mas eu acho que ele merece essa vaga sim, então eu convocaria também pelo momento e claro, pela qualidade que ele tem, ele é um atleta de muito alto nível e vem jogando bem, mesmo o Chelsea numa fase não tão boa, ele tá apresentando, tá performando, tá desempenhando, ele tá salvando, é que nem o caso, por exemplo, do João Paulo Santos, não tá bem, mas se não tivesse ele, estaria muito pior, pode ter certeza. Então é um cara que eu convocaria, principalmente por conhecer também, ter jogado muito tempo ao lado do Marquinhos, tem muito entrosamento ali, eu acho que eles podem formar nossa dupla novamente ali na seleção. Pois é, só para deixar claro, essa síndrome de Mandela aí, vamos dizer assim, né, do Thiago Silva ter se aposentado, porque logo depois da eliminação do Brasil para a Croácia, ele deu uma declaração, infelizmente como jogador não vou conseguir erguer essa taça, quem sai mais para frente em outra função, ou seja, ele deixou assim, evidente que podia ser um fim de ciclo, mas é como eu falei, você pode ter um fim de ciclo igual o Di Maria. O Di Maria, por exemplo, anunciou que vai se aposentar na seleção argentina com a Copa América, né? Então, poderia fazer algo assim, né? Então, vamos esperar, né? Vamos ver aí, mas é um nome. E, Léo, queria saber de você, se você chamaria o Thiago Silva, né, para essa convocatória e também falar dos outros nomes da defesa, né? Quem você deixaria de fora, tem essa questão também do Adrielson, do Nino, né, que são jogadores ali que estão em situações muito importantes da carreira, né? Aquela situação que a gente até falou do PR. Enfim, como que você analisa essa defesa e quais nomes você levaria? Só puxando o gancho do Thiago Silva, é um atleta de altíssimo nível, concordo com tudo que o Elcio trouxe, é um dos melhores zagueiros do mundo, com toda certeza. Onde ele passou, ele deixou sua marca, ele conquistou títulos e ele foi líder. É um atleta acima da média, fora de série, e com certeza fará a diferença se for convocado nessa situação atual da seleção brasileira, um período de transição, um período onde o técnico é novo, está passando por esse momento muito maluco da carreira dele, assumindo um clube em alto nível, jogando final de Libertadores, seleção. Você tem um atleta de capacidade e liderança do Thiago Silva dentro do seu vestiário, é incrível, fundamental, e não se pode abrir mão quando o atleta mesmo se dispõe a estar nessa convocação. É um atleta que tem essa moral, entre aspas, de cavar seu espaço, sim, porque ele é fora de série, é um jogador incrível, e o que ele joga no é lindo de assistir. Então, sobre o Thiago Silva é isso. Com certeza eu gostaria muito de ver ele na seleção brasileira novamente. Sobre os demais nomes, entra muito naquilo que a gente falou do Lucas Perry, né? Tanto o Nino como o Adrielson, que foram os últimos chamados pela seleção brasileira. Um está envolvido na final da Libertadores, outro está na reta final do momento histórico do clube dele, que é o Botafogo. Então eu acredito que não é o momento de chamar esses dois atletas. E dentre os outros que estão envolvidos, além da dupla que foi titular nos jogos da seleção, Gabriel Magalhães e Marquinhos, tem o Bremer, que com certeza vai estar, porque manteve o nível na Juventus. A Juventus tem uma defesa muito sólida, a atuação dele, como toda vez eu trago aqui, é sempre de alto nível, eu sou um fã dele, tenho certeza que o futuro dele vai ser incrível aí para a seleção brasileira, vai colaborar muito nesse ciclo. E os outros dois atletas que a gente trouxe aqui, o Murilo e o Ibanhas, o Murilo, ele vem numa ascensão muito grande na Premier League, mesmo a equipe dele não sendo do mais alto nível, é um zagueiro de muito futuro, com certeza vai figurar aí pela seleção brasileira, porque tem uma segurança, uma qualidade com a bola no pé que é bonito de ver. O Ibanhas, a gente já teve essa discussão sobre o Ibanhas, da tomada de decisão da carreira dele, de ir para um centro onde o futebol não tem o mais alto nível, mas buscou isso para a carreira dele pelo lado financeiro. Então, acredito que ele não vai fazer tanta parte desse momento da seleção brasileira atual. E um último nome que a gente sempre fala aqui, que o nosso amigo Elcio é fã, que é o Robert Renan, também é um dos que pode aparecer, porque é outro fora de série, a gente sabe, a gente já viu, a gente analisou junto eles aqui, a gente já fez várias resenhas, e é um cara fora de série,
com certeza vai ajudar muito a seleção brasileira, como o Murilo aí, são 2 atletas que para o futuro vão agregar muito para a seleção brasileira. Vocês precisavam ver o sorriso que o Elcio abriu aqui no estúdio na hora que ele falou do Robert Renan, né? Ele acabou não indo na lista, e o Léo acabou lembrando. Pois é, vamos ficar aí de olho, né? Ver quem vai ser a defesa. E também passando aqui por um ponto crucial, né? Que é o meio-campo. A gente trouxe aqui alguns nomes: Casemiro, André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton. Daí esses aí já tiveram alguma convocação, né? Com o Diniz. Aí tem Douglas Luiz, do Aston Villa, João Gomes, do Wolverhampton, o Paquetá, que a gente já vai explicar um pouquinho a situação, Rafael Veiga, do Palmeiras, também foi convocado, Alan Patrick, do Inter, e já que o Léo lembrou do Robert Renan, eu vou lembrar de um que faltou aqui, quem sempre fala, Zé Rafael, do Palmeiras. Né? Então, para fechar os nomes que sempre são citados, o Paquetá, qual é a situação do Paquetá? A investigação ainda não foi concluída lá na Premier League, era para ser concluída no mês de outubro, ali, durante a data FIFA mesmo, acabou não dando certo. A CBF já tinha tomado, né, a atitude, né, assumido que só ia voltar a convocar o Paquetá depois que a investigação se encerrasse. Só que a lesão do Neymar, né, fez as coisas mudarem um pouco. O Paquetá é uma peça muito importante nesse meio campo. Vale lembrar que eu até fui fazer esse cheque, né, dos jogos que a gente jogou sem o Neymar desde a Copa do Mundo, incluindo a Copa do Mundo, 4 foram com o Paquetá nessa função. O único que não foi o contra o Camarões, que foi o Rodrigo, mas era um jogo onde os reservas atuaram, né, então foi um outro teste que na época o Tite fez, nos jogos contra Senegal, contra Marrocos e também contra a Guiné, foi o Paquetá que fez essa função no meio de campo. Léo, queria que você desse opinião, uma coisa que eu queria até puxar, né? A gente falou do Casemiro, alguém pode falar, pô, o Casemiro não tá lesionado? Sim, o Casemiro se lesionou no jogo contra a Venezuela, nem chegou a voltar a atuar pelo United, porém ele estava cotado, né, para voltar no Clássico, teve domingo, né, pelo ser relacionado, acabou sendo poupado pelo Ten Hag, ou seja, é uma opção. Você até falou no nosso grupo de amigos, não no nosso grupo nós três, mas um grupo de amigos da faculdade, que estava na hora de dar um respiro pro Casemiro. Só que um jogo desses é aquilo que a gente falou, né? O que você vê aí, principalmente nessa questão de talvez dar uma possibilidade, a gente vê Douglas Luiz pedindo passagem, né, com um jogador que está jogando muito bem na Premier League. Enfim, você mesmo tem o seu encanto pelo Zé Rafael, tem gente aqui no Brasil falando em Alan Patrick. Como que você vê essa questão da meiuca, pesando essa questão num jogo importante, versus dar oportunidade para alguns jogadores que estão fazendo merecer, de uma certa forma? Eu acredito muito no Casemiro, o caso dele é um caso à parte. A gente enxerga um atleta que tem potencial, tem muito futebol, mas não vive a sua melhor fase da carreira. Porém, você vive um Brasil e Argentina com a experiência que ele tem de seleção brasileira, com tudo que ele já jogou, você viver um clássico desse, é imprescindível você não convocar um atleta como ele. Ele tem que estar na convocação e independente da fase que ele viva. Até pode ser um momento de mudança para ele, perceber o quanto ele foi abaixo nos últimos jogos da seleção brasileira, o quanto ele pode agregar, o quanto ele tem bola para melhorar um jogo importante desse. Atletas como ele sempre chamam a responsabilidade, atletas de talento, atletas de personalidade, então eu não abriria a mão do Casemiro. Entendo que a fase dele não é boa, como você trouxe aí, a gente já teve essa resenha algumas vezes. Talvez trazer atletas para fazer sombra para ele. O próprio André é um atleta de muito talento que faz uma função muito próxima da dele atuando pelo Fluminense, então eu acredito que a sombra tá ali. O André joga muita bola e com certeza vai estar figurando nos grandes centros da Europa aí em janeiro para frente. Essa dupla de primeiros volantes, a gente está muito bem servido, até com os outros atletas que a gente já viu nessa posição. Você mesmo trouxe o Douglas Luiz, que já jogou por ali, hoje em dia atua um pouquinho mais avançado no Aston Villa, e merece esse espaço na seleção brasileira pelo que vem jogando, é um dos artilheiros da equipe, atua muito bem na transição do meio de campo do Aston Villa. Eu já vi alguns jogos do Aston Villa, é bonito de ver a forma como ele chama a responsabilidade nesse meio de campo do Aston Villa, uma equipe que também está em ascensão na Premier League, então eu acredito que o Douglas Luiz vai ter a oportunidade dele junto com o Bruno Guimarães ali nesse meio de campo. O próprio Joelinton também mantém uma regularidade muito boa. A gente está muito bem nutrido de nomes para esse meio de campo. Acredito que vai muito do Fernando Diniz e da sua equipe saber potencializar esses atletas dentro de campo e com a própria convocação, trazer atletas que se completam para que a gente tenha um meio de campo mais consolidado, mais sólido e que consiga dar sustância para esse jogo muito rápido e ofensivo da seleção brasileira que o Fernando Diniz tenta trazer, muito toque de bola, muita transição, muito troca de posição. Então eu acredito que são atletas muito inteligentes aí que a gente trouxe, e com certeza a gente vai ter uma convocação de muito talento para esses 2 jogos decisivos aí na eliminatórias da América do Sul.
Se você ouve o podcast frequentemente, você notou que foi a primeira vez que Leonardo Dulce não fez um grande complô em prol de Zé Rafael na seleção. Então é um momento histórico aqui. Não que isso não significa que ele não queira viver esse momento. E, Juninho, queria que você desse sua opinião aí, tanto essa questão do Casemiro, tanto os outros nomes, né? Por exemplo, a gente tem essa questão do Joelton, se ele vai deixar o Gerson, acho que a gente viu. E essa questão do Neymar, né? Envolvendo até o Paquetá, mas você vê algum outro nome ali que possa ocupar essa função do Neymar? Por mais que o Neymar, né, quando aparece na convocação, ele é chamado como atacante, né? Apesar de ocupar essa função de 10. Não, o Léo que me desculpe, mas o Zé Rafael não tem caixa para jogar na seleção. Mas, ó, falando dos nomes, não só por ele, mas pela questão da qualidade que a gente tem ali nos nossos volantes, né? Falando de alguns nomes, eu acho até que ou João Gomes ou Douglas Luiz vai aparecer nessa convocação, muito pela qualidade que os dois estão mostrando lá na Premier League. O Douglas tem uma vantagem, que é a questão da bola parada dele, que é muito boa, então ele tem falta, escanteio muito bom. São dois atletas um pouco parecidos, o Douglas tá jogando um pouco mais recuado até que o João tá soltando um pouco mais ali no Wolverhampton. O Douglas joga junto com o Camará, e eles dois, eles fazem bastante uma permuta, então, vezes ele baixa, vezes ele joga no interior. Então isso é bom, por quê? Pelo estilo de jogo da seleção. Então eu acredito que a gente, com uma seleção com Bruno Guimarães, Douglas, Bruno Guimarães, João, Bruno Guimarães, Joelinton, dá pra ver que o Bruno Guimarães é cravado, né? Eu acho que a gente teria bastante essa mobilidade, mas entrando na questão do Casemiro, eu acho muito difícil a gente tirar o Casemiro, até porque ele foi capitão da seleção nos últimos jogos. Então é difícil a gente simplesmente, não, o Casemiro tá mal, vou tirar ele da seleção e acabou. Não é assim, eu acho que, claro, talvez ele não tenha tanto tempo de jogo, não sei, vamos ver como é que vai ser na questão de treinamento, mas convocado ele vai ser com certeza, até pela questão da liderança dele. Mas eu queria ver esses nomes, principalmente esses dois, que eu gosto muito. O João é um dos líderes de duelos defensivos na Premier League, é um cara muito combativo, e isso a gente precisa na seleção, até porque a gente joga com linhas altas, então nosso atacar marcando, ele precisa ser bom, que é aquele, quando a gente está atacando e está pensando, se perder a bola, vamos pressionar o mais rápido possível. O João Gomes é muito bom nisso, então é um cara que talvez ajude a nossa seleção nesse sentido. Falando do Neymar, não tem como, a gente realmente não tem nada para suprir o Neymar é fora da curva, não tem ninguém próximo dele, mas querendo ou não, se a gente pensar um atleta para jogar um pouco mais avançado, ali seria o Paquetá, mesmo com essas questões de investigações e tudo mais, eu entendo. Só que eu acho que claro, no mundo normal eu deixaria ele lá resolver isso. A gente sabe que isso afeta a cabeça do atleta, afeta muita coisa também. Mas a seleção, na situação que tá, eu acho que eles vão atrás dele e vão acabar voltando atrás nessa decisão, principalmente que a gente precisa de resultado. Querendo ou não, o Paquetá hoje é o nosso melhor meia em atividade, aí se pensar num médio mais avançado. É um atleta que recupera muito, assim como João Gomes. Ele é um atleta de muito combate, então ele entrega defensivamente, mas principalmente ele é um atleta com muito passe para profundidade, com muito passe inteligente, que é o passe-chave, que é aquele passe que cria alguma oportunidade. Então ele é um cara muito inteligente, ele desenvolveu ainda muito, muito mais lá na Premier League. Eu acho que ele pode pintar aí na seleção, muito pela entrega dele, querendo ou não, a falta que o Neymar faz, não que o Paquetá vai suprir, mas ele consegue entregar algo que pode ajudar a nossa seleção no nível de sair do meio e chegar numa profundidade que a gente estava com bastante dificuldade. Perfeito, vamos ficar na guarda aí. Como eu falei, o Paquetá tem essa questão, né? Na investigação, tinha sendo uma notícia no GE logo após o jogo contra a Argentina, que a CBF, contra o Uruguai, perdão, que a CBF ia reavaliar isso. Vamos ver, né? O sinalista já foi, vamos aguardar até a segunda-feira que vem. E vamos pro ataque, né? O ataque, talvez nas pontas não tenha tanto problema assim, mas na questão do camisa 9 é para quebrar a cabeça. No ataque, a gente trouxe aqui os nomes de Vini Júnior, Rodrigo, Gabriel Martinelli e Rafinha, que estão voltando de lesão. O Antony, que também está numa investigação, né, querendo ou não, acabou sendo cortado na primeira fase. Também se abre o presidente do Paquetá, a gente também teria que ver essa questão do Antony, né? E trazendo outros nomes de pontas, antes de ir para o centroavante que a gente trouxe aqui o Savinho, que se a gente fala do Ian Couto no Girona, não tem como deixar ele de fora. E o Igor Paixão também, que está muito bem no Feyenoord. E o Malcolm, do Al-Hilal, né, que ele também faz ali
tanto essas duas funções. Já como camisas novas, a gente trouxe aí o Richarlison e o Matheus Cunha, que foram os que foram chamados. O Gabriel Jesus, infelizmente, se lesionou. A gente não sabe se ele vai ter condição ou não de voltar. Uma pena, porque ele fez um jogo muito bom contra o Sevilla, né, e acabou sendo lesionado. E o Arteta falou que iria ficar algumas semanas fora, né, então a gente lamenta muito, porque ia ser muito importante ter o Gabriel Jesus numa fase boa dele na seleção. E a gente trouxe alguns nomes, né, a gente trouxe o nome do Tiquinho Soares, que é um nome que a gente já comentou aqui algumas vezes, do João Pedro do Brighton e do Marcos Leonardo do Santos. Juninho, eu acho que até esses outros nomes que a gente trouxe para a ponta, eles sofrem justamente por ser uma posição muito qualificativa, né? Se a gente traz, por exemplo, o Ian Couto, ganha espaço por não ter tantas opções. O Savinho, que para mim é o principal jogador, talvez, desse Girona, né? Ele acaba se perdendo por conta desse excesso de opções que a gente tem na ponta. E a questão do centroavante é mais difícil, né? Porque talvez era o momento de renovar, mas você vai estrear jogadores ali logo de cara, como camisa nova, que não fizeram um jogo pela seleção brasileira. Como que você enxerga essa questão do ataque da seleção para os jogos contra a Colômbia e a Argentina? Então, aí a gente tem um peso grande dessa questão da convocação ser nessa pressão. Se a gente for pensar claramente, não tem como nessa convocação nem Tiquinho ou Marcos Leonardo não sendo convocados. Um dos dois eles precisam ser convocados. Isso não existe. Tem que ter. São os dois melhores centroavantes jogando aqui no Brasil. E eles não são só dois melhores centroavantes jogando no Brasil. Não é que nem o pessoal pediu um Davidson para fazer um gol ou outro. Cara, eles estão jogando muito mesmo. Eles têm nível Europa, têm qualidade para isso. Então um dos dois ele tem que ser convocado. Eu acho que um dos dois vai ser convocado. Só que entra nessa questão. Vai colocar o cara numa fogueira já para pegar uma Colômbia, uma Argentina, precisando de resultados, sendo que às vezes ele não tem tanta... Não caixa, mas você não sabe como o jogador vai se portar dentro desse contexto. Mas eu acredito que precisa, sim, um dos dois, principalmente pela carência, infelizmente, que você falou, o Jesus, apesar de não querer, não gostar, mas querer o Jesus mais jogando na dele ali, jogando mais aberto, mais solto na seleção. Até se ele tivesse bem, talvez eu puxaria o Rodrigo ali pelo centro, talvez fazer uma loucura ali, uma loucurada. Mas eu acredito que, vamos pensar, Savinho, é muita coisa para pensar, minha cabeça está a mil aqui. O Savinho, cara, eu gosto muito dele. Vou te falar que o Savinho, ele tem mais 1-1 com o Vini Júnior na La Liga. Não que seja melhor, mas a estatística dele de 1-1 ofensivo tá maior que a do Vini Júnior. Então ele é um moleque muito agressivo. É um cara, que eu gosto bastante também, talvez pode pintar mais pra frente, mas querendo ou não, se for pensar em liga, o Rafinha tá na frente dele, né? Então a gente tem o Martinelli também, que estão muitos pontos que nem você comentou. Mas eu acho que o foco principal disso aí, claro, vai ser Vini, Rodrigo, Martinelli, Rafinha. O Cunha provavelmente vai entrar por conta do tá entrando e agora talvez tenha a oportunidade dele. Mas tem que ter ou o Tiquinho ou o Marcos Leonardo, um dos dois ali para colocar algo diferente, colocar algo especial, colocar algo que possa trazer. São dois jogadores muito diferentes, inclusive. Tiquinho muito mais de sustentação, finalização, ele consegue finalizar de maneira condicional, ele consegue achar muitas finalizações, e o Marcos Leonardo é aquilo que a gente falou de um nome de muita ruptura. Ele se assemelha um pouco mais ao Jesus, então talvez pode ter algum ponto aí, talvez, vamos pensar em algo mais parecido com o Jesus, que ele é um 9 que rompe bastante, que também tem mais mobilidade, não atrai tanto que nem o Jesus faz, mas ainda assim tem mais mobilidade, só que ele rompe muito, ele rompe mais que o Jesus, então isso é um ponto bom. Mas difícil, eu ficaria com Vini, Rodrigo, Martinelli, Rafinha. E tem o João Pedro ainda, né? Tinha esquecido. Eu lembro que eu tinha comentado até do João Pedro em um podcast aqui, falando dele, mas eu acho que dessa vez, eu acho que ele não vai ser convocado ainda. Talvez se ele continuar nessa pegada dele, talvez ele ganhe espaço. Não dá para saber, né? Mas eu acredito que ou vem Tiquinho ou Marcos Leonardo, e o Cunha provavelmente vai continuar por conta de tudo que ele vem fazendo ali na seleção, que eles confiam bastante nele. Lembrando que sem Richarlison, Cunha seria teoricamente o 9 para esses jogos, né? Então ia ser uma loucura, já que o Juninho não citou o Richarlison. E como que você vê, Léo? Como acho que a fala do Juninho inicial é certeira para mim. Se não fosse um jogo com essa pressão, eu acho que de fato seria Tiquinho e Marcos Leonardo, né? Os dois, assim, na boca, na caçapa. Porém, tem essa pressão. Aí você pega o Cunha. O Cunha é um jogador que mais tem a convocação em seleções, não tem a minuto, né? Não é de jogar muito. E aí volta pro Richarlison. E o Richarlison é aquela questão que a gente já está debatendo todo o tempo. E o Richarlison,
É que também na outra janela esteve um jogo só e o Richarlison fez gol. Agora, se tem mais jogos, o Richarlison não aparece. Né? E o Richarlison tem a sorte que no último jogo do Tottenham não apareceu, saiu o cara que entrou, foi lá e deu uma assistência pro gol. Então, é complicado. Como que você vê essa questão do ataque, né? Tentando, vamos dizer, misturar essa questão de experiência na seleção, que talvez falte para um camisa 9, não para os pontas, com oportunidade a quem está pedindo espaço, a quem está merecendo. Eu acredito que a discussão aqui seja muito mais sobre um centroavante do que pelas alas. Pelas pontas a gente já sabe o que o Elcio trouxe ali. A gente vai de Vinícius, Rodrigo, Martinelli e Rafinha. O Antony tem as questões dele para se resolver. Acredito que tem um peso um pouco maior que a do Paquetá. Demanda uma carga emocional, uma carga de apelo emocional do público externo. Tudo isso envolve a cabeça do atleta, tudo, então acredito que ele ainda não vai retornar à seleção brasileira, mesmo já tendo retornado aos jogos do Manchester United. O foco aqui da nossa conversa é a camisa 9. A gente entende o peso das partidas, o Elcio trouxe com muito brilho essa frase para iniciar o debate. A pressão com certeza vai afetar essa convocação. A gente concordo com o que o Elcio trouxe aqui, o Tiquinho e o Marcos Leonardo merecem estar nessa seleção já faz um bom tempo, mas acho que hoje, com a lesão do Gabriel Jesus, com tudo que a gente está vendo, o Marcos Leonardo fazendo gol todo jogo, salvando o Santos de cair. Se não fosse o Marcos Leonardo e o João Paulo, a gente sabe que o Santos já estaria fadado nesse Campeonato Brasileiro. Trago uma aspas forte aqui, mas é a realidade. O Santos tem um time muito fraco que se salva pelos dois extremos da equipe, o goleiro e o centroavante. E o Tiquinho Soares é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. É nítido, é um atleta fora de série. O que ele faz no Botafogo, desculpa o termo aqui, dá tesão de quem vê, de quem gosta de futebol. É bonito a forma como ele se movimenta, a forma como ele atua. Ele joga com muita qualidade, a finalização dele é fora de série. Então, merece essa chance. Vejo com os nomes que a gente tem aqui, eu acredito que o Richarlison vai estar lá, mesmo não sendo a minha opinião, não sendo o que eu desejo. Eu acredito que pelo grupo, por ser um clássico, por tudo que envolve, sabemos que ele é muito querido dentro da seleção brasileira, pelos atletas, pelos líderes do elenco. Então, tudo que envolve um clássico, um jogo contra a Colômbia, que também é importante, fora de casa, é muito complicado. Eu acredito que teremos Richarlison e Marcos Leonardo nessa convocação. Marcos Leonardo sendo uma opção por tudo que vem fazendo, tá sendo um grande destaque aí, com certeza vai para a Europa em janeiro, e eu acredito que vai ser essa dupla de centroavantes camisa 9, mas o que eu gostaria era que viesse os dois de uma vez mesmo, como o Elcio trouxe ali, trazer o Tiquinho e trazer o Marcos Leonardo para trazer um fato novo, trazer atletas de características diferentes, que possam agregar muito para essa seleção brasileira aí, que a gente sabe, como o Elcio já analisou, a seleção brasileira envolve não só momento, talento, tudo. Eu acho que isso tudo tem que se mesclar e o técnico tem que saber lidar com todo esse contexto na hora da convocação. Um outro nome também que a gente entrou nessa lista que é interessante é o Malcom, tendo essa questão de atacante. Foi um cara que foi chamado já nesse ano, né, teve uma média muito grande de gols no Zenit, está no Al Hilal, porém poderia fazer essa função, né, de 9 reserva. Eu ia dar um taco só na convocação, mas até pelos fatos desencadeados até aqui, eu acho que ele vai chamar o Tiquinho, porque, vamos lembrar, o Tiquinho não foi convocado nas outras, não porque ele não merecia, mas porque ele estava lesionado na primeira e na segunda estava voltando de lesão ainda, não tinha feito um jogo. O Diniz, na primeira convocação, deu uma declaração muito clara que queria contar com ele. E a gente viu o auê que o Botafogo fez com essa questão de jogar na data FIFA. O Botafogo não ia fazer isso à toa. Então, acho que o Tiquinho tá na radar, ainda mais porque é jogo no Rio de Janeiro. Com a chance, a gente não sabe como vai estar a situação do Botafogo, né? Então, tem muita coisa a ver, mas esse é o problema, né? Um jogo com muita pressão. O ideal mesmo é ser trazer duas caras novas ali, né? Para ver o que muda, né? Enfim, mas é delicado o assunto. A gente vai ficar no aguardo semana que vem para ver qual vai ser a opção do Diniz. A gente, infelizmente, com o Diniz, a gente não fica assustado se ele toma a pior decisão nesses casos, né? Que eles têm jogadores que ele não abre mão, né? Que pode ser Charles e Cunha. Enfim, a gente fica na guarda. Agora, senhores, chegou a hora do nosso público gravar esse momento em seu coração e fazer o nosso palpitaço. Então, lembrando, nas outras convocações, o Diniz chamou 3 goleiros, né, 4 zagueiros, 2 atrás para cada ala, por 5 meias e 7 atacantes, né, se a gente considerar o Neymar como atacante. Vamos lá, então. Senhores, começo pelo Elcio Vai Júnior.
quais serão os seus 3 goleiros para essa convocação para os jogos contra a Colômbia e a Argentina, Juninho? Peraí que eu tô pegando minha colinha aqui. Tá, vamos lá. Goleiros: Alisson, Ederson e Bento. Léo, você. Alisson, Ederson e Bento. Eu vou com os relatores, também vou de Alisson, Ederson e Bento. Acho que o Diniz vai dar essa chance aí que o Bento acabou não tendo por conta da lesão. Na lateral direita, Juninho. Ian Couto e Emerson Royal. Léo. Ian Couto e Kelvin. Vou trazer a nossa aposta aí. Você ouviu o primeiro aqui. E eu vou de Ian Couto e Emerson Royal também. Na lateral esquerda, Juninho. Arana e Renan Lodge. Juninho não quis apostar na dele, né? Léo. Arana e Renan Lodge. Eu também vou de Arana e Renan Lodge. Na defesa, Elcio Vai Júnior. Quais são os seus zagueiros? Só lembrando que isso aqui não é a que eu quero, né? Se quiser, a que eu quero vai sair um pouco diferente. Isso aqui eu acho que vai ser, né? Então, na zaga, Marquinhos, Thiago Silva, Magalhães e Bremer. Léo, qual é a sua? Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bremer e Thiago Silva. Eu também vou fechar nesses 4. Então, se o Thiago Silva aparecer, lembre-se que você ouviu aqui, né, no podcast do Conte Verde, essa grande aposta do retorno do Thiago Silva para a seleção desses 2 jogos super importantes. Juninho, meio de campo, você vai com 5 ou 6 atletas aí? Vou com 5. Aqui eu vou na loucurada. Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá. André ficando de fora, olha só, surpresa. Leonardo Dúcio. Eu vou de André, Casemiro, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Paquetá e Veiga. Tô pensando aqui se eu mudo, mas eu tô exatamente como o Léo. André, Casemiro, Bruno Guimarães, Douglas Luiz. Eu tendo meu coração um pouco pro Everton, mas acredito que o Douglas Luiz ganhar uma chance. Paquetá e Veiga. Lembrando que o Paquetá envolve outras questões. Então, o Elcio tem 7 nomes para o ataque, eu e o Léo 6. Juninho, seus nomes aí para o ataque da seleção nesses jogos. Vini Júnior, Rodrigo, Martinelli, Rafinha, Cunha, aí Tiquinho ou Marcos Leonardo. Eu vou de Tiquinho e Richarlison. Perfeito. Léo, seus 6 nomes. Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Martinelli, Rafinha, Richarlison e Marcos Leonardo. Eu vou muito parecido com o Léo, vou de Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Martinelli, Richarlison e Tiquinho Soares. Então, o único nosso divisor aqui foi no Léo, o Marcos Leonardo entrando no lugar do Tiquinho, assim como na lateral direita o Kelvin entrando no lugar do Emerson Royal, e o Juninho tirou o André, e se a gente for ver por opções, ele botou o Cunha. Né? Pegar o resto, tá tudo igual, né? A gente não mudou aí nada. Então, estamos aqui, ó. Então, você pode cobrar. A gente está gravando isso no dia 30 de outubro. A lista já foi. A maioria desses nomes talvez estejam nessa lista, porque, como eu expliquei no começo, é uma lista maior, né? Não tem somente 3 nomes, tem mais nomes, porque pode ser cortado, enfim. E a gente vai saber na próxima segunda-feira, dia 6, se a gente acertou, se a gente errou, se nossas apostas fizeram sentido, né? Eu acho que essa do Thiago Silva a gente vai papar, hein? Tô sentindo cheirinho. E vamos ver, né? Vamos ficar na guarda aí. Vocês ouçam, cobre. Dessa vez, ó, tem uma semana. Os outros dias, até por questão da CBF anunciar em cima e etc., foi um tempo mais curto, né? Do podcast de convocação, né? Foi 1 ou 2 dias. Então, dessa vez vai ter uma semana aí para você divulgar, para você analisar, para você discutir com a gente, debater, chama a gente nas redes sociais, ó, não concordei com tal nome, faltou esse, não gostei do que o Juninho falou do Zé Rafael, enfim, você pode aí fazer o seu protesto e dar a sua opinião aqui, que você achou, se a gente está viajando ou não, tá certo? Esse foi o podcast 27, a nossa pré-lista aí para a convocação dos Jogos do Brasil contra a Colômbia e Argentina. Lembrando, jogo contra a Colômbia no dia 16 de novembro, jogo contra a Argentina no dia 21 de novembro, no Maracanã, a princípio, né? Porque já saiu um burburinho que podia sair do Maracanã por conta dessa questão dos jogos, enfim. Mas como o jogo do Flamengo ficou lá para frente, para depois da data FIFA, o jogo do Flamengo contra o Bragantino, acredito que não teremos problema. Siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_, para você ficar ligado nas novidades. Talvez tenha cobertura nessa data FIFA, então fica ligado, a gente vai postar muita coisa legal lá. Já começando os trabalhos aqui, abrindo esse mês de novembro, né? Nessa quarta-feira, dia 1º, com foco nessa data FIFA. Lembrando também para você se inscrever tanto no Spotify, tanto no YouTube, deixar o seu like, sua avaliação, seu comentário, participar da enquete que a gente bota aqui, para a gente interagir com você, para você fazer esse podcast, o nosso podcast conosco. E também, lembrando para você, se possível, nos apoiar, apoia.se/ConteVerde. Essa questão de cobertura é uma questão que só é possível graças ao apoio dos nossos apoiadores. Então, se você puder, pelo menos R$10 por mês ali, você contribui para o Conte Verde crescer cada vez mais e cada vez mais longe, melhorar a sua estrutura. Esse estúdio que a gente grava aqui é algo que a gente paga. Então, cada vez mais tem detalhezinhos aí que a gente vai aprimorando e a gente conta muito, muito, muito com a ajuda, com o apoio de vocês. Então tá certo, agradeço aqui a quem esteve comigo, Leonardo Dúcio,
Forte abraço, a gente volta semana que vem, então, para analisar essa lista do Diniz, né? É isso, um grande abraço aí, pessoal, obrigado pela audiência. Que só queria deixar um recadinho aqui para os torcedores colorados, a gente falou do nome do Alan Patrick, tá? Ele apareceu na nossa resenha, é o melhor camisa 10 do Campeonato Brasileiro, jogou muita bola, mas a gente entende que ele não cabe nessa seleção brasileira de hoje em dia, mas é um craque da bola. Se vocês forem lá no canal do nosso amigo aqui, Elcio Vaz Júnior, ele fez uma análise absurda do lance do gol, da assistência do gol no último jogo do Internacional. Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí, obrigado pela audiência, siga a gente nas redes sociais e tamo junto. A gente acabou se prendendo muito ali no papo do Casemiro, passou batido, mas de fato, o Alan Patrick estava na nossa pré-lista, então se aparecer lá no lugar do Veiga, por exemplo, a gente citou aqui que podia poder acontecer isso aí. Juninho, forte abraço, também tem muito conteúdo seu chegando lá para nossas redes sociais. Valeu, rapaziada, tamo junto, obrigado pela audiência, satisfação, Salaf e Léo tá aqui com vocês, mais uma vez debatendo, vamos torcer para que essa convocação tenha novidades, né, tenha coisas novas, para que a gente precisa de coisas novas, e que você falou, pô, Alan Patrick aí, craque mesmo, eu gosto bastante dele, mas talvez não seja o momento para colocar ele, pô, vem jogando pra caramba mesmo, tem a gente pensar no momento ali, talvez na peça que tava precisando, mas não sei se encaixa pelo tipo de situação, né, que a gente tá voltando na questão da pressão, mas ainda assim é um baita nome. Quem não viu, tem lá no meu perfil, e também nas redes sociais do Ponte Verde, que vocês sabem que eu produzo alguns conteúdos e tem bastante coisa boa vindo. Tá difícil, tem conteúdo que é difícil, né? Tem um conteúdo que é um pouco mais minucioso, então, pô, dá uma moral lá quando a gente posta, porque realmente é difícil de fazer, não é um acaso, então a gente estuda bastante para trabalhar e entregar o melhor para vocês. Tamo junto e até a próxima, acho que semana que vem, né? Semana que vem a gente vem debater novamente sobre a convocação, vamos ver o que vem dessa nova convocação. E vamos torcer também pro Diniz no sábado ali na Libertadores, torcer para que a gente leve essa Libertadores e torcer pelo Brasil aí na Libertadores. Para ele chegar bem humorado na segunda-feira, né? Chegar com a astral lá em cima. E boa sorte, Juninho, com os links que eu te mandei hoje lá do leste asiático. Então é isso, pessoal. A gente agradece. Lembrando você, mais uma vez, aproveitando que eu falei em Ásia, confira o podcast 26, entrevista com o Rogério Ramos, preparador de goleiro da seleção do Paquistão. Ficou muito boa. Dá uma conferida lá e também nos outros podcasts. Enfim, ajude a compartilhar a palavra do Ponte Verde com seus amigos e siga a gente. Continue nessa caminhada, porque você sabe, Ponte Verde, caminho para a Copa do Mundo, passa por aqui. Até a próxima. Forte abraço.